Olá, pessoal. Muito boa noite. Meu nome é Daniel Passinato. Eu sou sócio do escritório Passinato e Graibin, a Sociedade de Advogados. Estamos aqui hoje para falar um pouquinho sobre fundos de investimento em direitos creditórios. O dia de hoje é muito especial porque nós contamos com a presença de grandes empreendedores que desenvolvem seus negócios no núcleo dos fundos de investimento em direitos creditórios com atividade de securitização. Tenho a honra de receber aqui, vou apresentar cada um dos nossos palestrantes. Primeiro, Adalberto Dias, ele tem mais de 10 anos de experiência na área de finanças e iniciou sua carreira na área de controladoria, atuando nessa área nas empresas públicas do Brasil, Standard Bank. Desde 2012, atua exclusivamente na área de fundos de investimento, tendo trabalhado em family office e gestoras antes de fundar a TYR, TYR, né, Adalberto? Ele é formado em Ciências Econômicas pela PUC São Paulo. Adalberto, seja muito bem-vindo ao nosso evento. Boa noite aí, obrigado, Daniel. Legal. O nosso próximo palestrante é o Enik Bertling. Falei certo, Enik? Certinho. Ah, legal. Ele possui mais de 20 anos de experiência em finanças, tendo trabalhado no setor industrial e financeiro. Iniciou sua carreira na Motorola Finance, na Inglaterra. Ele é alemão, né, Enik? É sueco. Ah, sueco, você olha que legal. Então, o Henrique é sueco, então ele iniciou sua carreira na Motorola Finance na Inglaterra e passou pela GM na Suécia e na Alemanha. No Brasil, trabalhou por 3 anos na Whirlpool, antes de se juntar ao Brasil Plus em 2009, sendo responsável pela operação de crédito no Brasil. Em 2013, ingressou na DXA Investments. Como sócio, em 2016, fundou a gestora TYR, junto com o Adalberto, especializada na gestão de fundos de crédito. Possui mestrado em administração de empresas e economia, além de um MBA em negócios internacionais pela Universidade de São Paulo, pela USP. Seja muito bem-vindo, Enik. Muito obrigado, mano. Legal. Nosso próximo palestrante, o nosso querido aqui, Felipe Fernandes, né, que já atua aí há mais de 10 anos no segmento de fomento e securitização de recebíveis. Felipe é vice-presidente da Sinfac, que é o sindicato das empresas de fomento e securitização do Paraná, e é diretor-presidente do grupo Personalité Invest, um dos grupos aí que mais cresce nessa área de securitização, tanto no Paraná quanto em Santa Catarina. Felipe, seja muito bem-vindo, é muito bacana poder te receber aqui também. Obrigado, doutor, é um grande prazer eu estar nesse encontro. Legal. O nosso próximo participante é o Fábio Jäger, um empreendedor nato, que é uma das pessoas aí que eu vejo que mais, que eu conheço, que mais tem determinação, que faz seu negócio crescer a cada dia. Estava falando aqui para a gente, né, Fábio, que o crescimento aí de 300% ao ano, uma startup cresce assim, né, tem uma escalabilidade muito grande, e é muito bacana te ter aqui. E o Fábio é fundador e CEO da iCertus Software, que ela é uma fintech que torna essa securitização um processo altamente tecnológico e escalável. Fábio, seja muito bem-vindo também ao nosso evento. Boa noite, obrigado, Daniel. Boa noite a todos os palestrantes e a todos que estão assistindo. É uma honra estar conversando com vocês no dia de hoje. Legal. Pessoal, então, dando início no nosso evento, vai tratar primeiro, aliás, nessa parte introdutória, nós falaremos um pouquinho sobre o que são os FDICs, como eles são estruturados, qual a sua base de governança, e na sequência, a intenção dessa série de eventos que o escritório está fazendo é proporcionar aos nossos espectadores aí que estamos assistindo uma compreensão prática do que é o tema que a gente está tratando aqui. Então, nós vamos tentar sempre fugir daquilo que é mais chato de se tratar e realmente desenvolver assuntos com personagens de mercado como aqueles que estão aqui no nosso painel. Eu vou tomar a liberdade, então, de compartilhar minha tela com vocês. Preparei uma apresentação rápida aqui para a gente entender o que são os FDICs e como eles se desenvolvem no mercado. Só lembrando, enquanto a gente espelha aqui para vocês, o que vocês quiserem mandar de perguntas, podem mandar aqui no chat que está
à direita da tela de vocês. Fiquem à vontade, porque a gente vai tentar, na medida do possível, responder essas perguntas logo após o desenvolvimento da fala de todos os palestrantes. Nosso tema, então, de hoje é FDIC, Governança e Segurança para Investidores. Dentro desse sistema de FDIC, por que ele se chama FDIC, né? O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios? Nós temos uma estrutura de securitização, que é a estrutura básica dos FDICs, ou seja, eles realizam a securitização de recebíveis. Aqui na tela vocês podem observar que o FDIC, ele é um fundo, um condomínio de cotistas que adquire direitos creditórios, ou seja, o cedente que está descrito aqui, vamos pegar um exemplo de uma indústria. A indústria vende o seu produto e vai receber a prazo. Ela tem, então, um direito de crédito e pode ceder esse direito de crédito a um fundo de investimento, que, claro, vai estabelecer uma taxa de desconto sobre esse valor de face do título, e aí, então, vai receber, um tempo depois, o valor integral. Então, nós temos um adiantamento, uma facilitação para a indústria e um alívio do seu fluxo de caixa, de uma possibilidade de investimento e reinvestimento com aqueles valores que já foram creditados. Tá? E onde entram os investidores aqui? Os investidores trazem o suporte financeiro para a operação. Ou seja, nós temos uma estrutura de um fundo de investimento que acolhe esses investidores, e aqui nós vamos chamá-los de cotistas, que adquirem, então, essas cotas e transferem a gestão desse valor para empresas especializadas. E por isso, exatamente, que trouxemos aqui a TIR, uma gestora de fundos de investimento, e o CEO do Grupo Personalité, que funciona como consultoria especializada de fundos de investimento em direitos creditórios, e está lá no dia a dia desenvolvendo essa operação. Então, essa é a estrutura básica de uma securitização de recebíveis. Dentro dessa perspectiva, nós temos que falar um pouquinho, e esse aí já entrando no cerne do nosso tema de hoje, falar um pouquinho sobre a regulamentação. Por que os fundos passam a ser tão atraentes para os investidores e por que a gente pode falar em governança e segurança para esses investidores? Porque há uma regulamentação via mercado de capitais. A Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, tem uma série de instruções normativas que tratam sobre fundos de investimentos, no geral, como fundo de investimentos em participações ou fundo de investimentos em direitos creditórios, mas a principal normativa para o FDIC é a instrução CVM 356 de 2001, ou seja, nós estamos fazendo aí 20 anos praticamente dessa instrução e que precisa agora ser oxigenada. Ela não é a mesma, claro, desde quando ela foi emanada pela CVM, porém, nós tivemos a Lei de Liberdade Econômica, que colocou no Código Civil Brasileiro alguma normativa já específica sobre fundos de investimento. E aí a gente traz uma robustez maior de segurança para os investidores. E a Lei de Liberdade Econômica também trouxe a facilitação de negócios. Por isso que a CVM, no início deste ano de 2021, lançou uma audiência pública, colhendo intenções, colhendo informações e opiniões do mercado, para que essa regulamentação pudesse ser mais próxima daquilo que acontece hoje em dia. Feito isso, pessoal, eu gostaria de compartilhar com vocês esses números que são de fonte do UKBAR, que é um dos institutos que mais desenvolve conhecimento em relação a fundos de investimento em direitos creditórios, que é a quantidade de FDICs que foram abertos na CVM, que constam da CVM, ao longo desse último ano. Perceba, a gente tem uma escalada muito agressiva com relação ao número de fundos, tá? Saindo de julho de 2020, 984 fundos, para julho de 2021, a 1.188, então foram aí 200 fundos de investimento criados praticamente, e com o patrimônio líquido que vem crescendo, tá? Então, até em junho de 2021, o mercado verificou um patrimônio líquido de 210 bilhões. Em contrapartida, em julho de 2020, nós tínhamos um mercado com 167 bilhões de reais. Ou seja, nós estamos falando de uma indústria pujante,
que vem crescendo a cada mês a mês e que pode ainda crescer muito mais. Tem um viés de escalabilidade ainda relevante, tá? E como que funciona a estrutura dos FDICs para que aqueles que estão nos assistindo possam entender qual a participação de cada ator dentro desse universo. Então, os FDICs, como a gente falou anteriormente, são compostos por cotistas em condomínio. E esse FDIC adquire direitos creditórios. O FDIC, e aí por isso que ele tem tanta segurança e governança, ele possui uma série de atores em volta que garantem essa segurança e essa governança. Quem são essas pessoas? Primeiro, o administrador, aquele que tem o dever de protocolar o fundo na CVM. Além disso, a agência de classificação de risco vai ser a agência de rating para poder avaliar esses títulos do fundo. Temos também a figura do auditor, que inúmeros fundos precisam de auditoria externa para poder realmente validar aquilo que está sendo feito. Além disso, temos a figura do gestor, que aqui está representado pela TIR, e temos a figura do consultor e distribuidor, que é aqui representado pela personalité na pessoa do Felipe Fernandes. E vão contar um pouco para nós o dia a dia deles e como eles desenvolvem essas atividades, tá? Para fazer o quê? Fazer com que o investidor tenha a rentabilidade que ele busca, como renda fixa, e também fazer com que o mercado de cedentes e devedores possa ser desenvolvido de uma maneira rápida, eficiente e com um volume de negociações muito alto. Então, pessoal, uma apresentação rápida para que a gente possa partir desse pressuposto de conhecimento e fazer com que os nossos palestrantes tenham aí um suporte e possam desenvolver as suas falas a partir disso. Dando sequência, eu gostaria de falar um pouquinho com o nosso... Aliás, eu gostaria de perguntar se querem fazer alguma intervenção, algum comentário. Fiquem à vontade, tá, pessoal? Aqui agora é um bate-papo. Não, Daniel, tranquilo, que eu acho que muito bacana que você falou ali da 356 e da atualização. Apesar da gente não ter ela funcionando agora, né, em 2013 a gente teve a 531, e ali ela deixou um pouquinho mais claro o que cada um deveria fazer. Mas ali ainda ficou muita coisa, né, num campo nebuloso que caía em cima do administrador, né? Tudo que acontecesse de errado ficaria em cima do administrador. Então, a gente está achando muito bacana isso que você comentou da Lei de Liberdade Econômica e da nova 356 que sair, porque pode ser que a gente veja até gente voltando para o mercado. Alguns players grandes aí, como até disseram numa live da Ukibar recentemente, players grandes que abandonaram e de repente podem voltar agora, porque eles vão estar se sentindo mais seguros, né, com essas mudanças. A gente pode falar um pouquinho delas mais à frente aqui. É muito bacana pontuar isso aqui agora, né? Legal, mas se quiser tratar dela já, fica à vontade, pode seguir, Adalberto. Vocês querem seguir um roteiro aqui, apresentar um pouquinho? Acho que seria legal a gente comentar aqui, né? Apresentar cada um aí, né? Isso, a gente apresentar um pouquinho cada um, o que cada um faz. Quer falar aqui da TIR, Randy, por favor? Pode ser. Bom, um prazer estar aqui com vocês, tá? Então, boa noite a todos. Falando um pouquinho sobre a nossa empresa, a nossa experiência, ela vem desde um primeiro contato com o FDICs em 2008, eu pessoalmente focado nesse produto exclusivamente desde 2008, passando por uma série de gestoras e estruturas, e como o Daniel falou, em 2016, eu e o Adalberto montamos ali a TIR. Hoje a TIR tem um foco quase exclusivo nesses fundos, né? A gente segue com o nosso viés de FDIC, um produto que a gente gosta muito. Acho que a principal razão por eu, pessoalmente, estar envolvido com isso é que a gente atua como um nível abaixo dos bancos, né? Então, as estruturas como as do Felipe, por exemplo, conseguem fornecer um crédito normalmente mais em conta do que os bancos, mais analítico, mais tailor-made às necessidades de cada cedente, né? De cada operação. Então, isso aí, para a gente, é muito valioso, que a gente consegue, no momento ideal, a gente consegue dar amparo para uma empresa que talvez não esteja 100%, e que a gente enxerga lá no futuro
que ela não precisa mais desse fomento, dessa aquisição de recebíveis para gerar capital de giro, e a empresa sai lá para voltar para banco ou qualquer outro tipo de estrutura financeira. Hoje a TIR tem 15 pessoas trabalhando na estrutura, a gente tem por volta de 450 milhões em 15 fundos, e todos eles em FDIC, né? E o nosso foco ali, principalmente recebíveis, mas como vocês devem saber, os fundos também podem adquirir alguns outros tipos de títulos de crédito, né? Tais como precatórios, consignado, CCBs, cartão de crédito, empréstimos de automóvel, etc., qualquer tipo de crédito pessoal. Então, acho que isso falando um pouquinho sobre a TIR. Não sei, Adalberto, se gostaria de acrescentar alguma coisinha? Ou... Acho que está no mudo ainda. Não muda. Desculpa. Acho que é isso, né? Até como gestor, a gente vai entrar um pouquinho nessa questão da 356, né? E algumas coisas que vão mudar. Como gestor, a gente pode dizer que a gente está bem preparado para receber boa parte já dessas atividades, que são coisas que a gente já faz hoje. Estruturação, participar do processo de contratação e estruturação, né? Dentro da consultoria especializada para que ela possa ser apta a prestar esse serviço. Então, a gente atua muito assim, deixa o problema do fundo com a gente. É basicamente isso. Então, quem tem a securitizadora, quem tem sua financeira, sua factoring, e está procurando ali vir para o mercado de capitais, né, nossa função aqui é cuidar daquele veículo fundo para que a pessoa ali continue focada no que ela faz bem, que é trazer recebíveis bons para essa estrutura, né? Foi bacana o Adalberto ter falado sobre isso, porque existe um movimento muito interessante, né, Adalberto, de securitizadoras passarem a ser as consultorias especializadas de fundos de investimento em direitos creditórios, né? Exatamente, né, que a grande vantagem disso, né, ela não é só tributária, né, que ele deixa de estar enquadrado naquelas alíquotas de securitizador ou factoring, mas ele acessa de fato o mercado de capitais, então ele consegue captar em dinheiro a uma taxa mais em conta, ele sai daquela linha, ele não precisa mais ficar refém daquela linha que o banco fazia para ele, ou daqueles contratos de mútuos que ele tinha com seus parceiros, né, investindo ali a 1% ao mês com ele na alavancagem, né? Então, quando ele vem para esse mercado de capitais, né, ele, além de ter essa vantagem tributária, ele tem essa possibilidade de se alavancar um preço muito melhor, e para os cotistas, né, para quem estava investindo, é aí que está toda a vantagem, porque agora ele tem um processo de governança muito maior, e a gente espera que com a nova 356, tudo fique melhor ainda em termos de governança por conta da clareza das responsabilidades de cada um, que a gente espera que fique mais claro, né? E, na verdade, você vai poder modelar um pouco, né, da responsabilidade de cada um dentro de cada regulamento, que é muito bacana. E que a gente espera, né, que pode dar uma mudada no mercado, inclusive com questão de players, né, que abandonaram esse mercado por conta de problemas de governança e por conta dessa dificuldade de saber quem é o responsável por cada um dos problemas, né, que já está muito melhor hoje, né, depois da 531 de 2013, tudo isso ficou muito melhor e a gente praticamente não teve tantos problemas como antes com relação a fraudes nos FDICs, né. Legal, né? E assim, a gente está falando sobre esse assunto. Felipe, fala um pouco para nós, porque você fez esse movimento, né? Você assim, fazendo a transição de securitização para FDIC, como está sendo isso? Conta um pouco para nós a tua história. Exatamente. Meu negócio tá bom aí, meu negócio tá bom aí. Tá chiado aqui para mim. Tá no chiado, né? Tá no chiado, né? Tá normal pra mim, não sei o que pode ser. Aqui tá normal pra mim, não sei o que pode ser. Eu acho que eu vou colocar esse microfone aqui, para ver se fique melhor. E assim, a gente estava falando sobre a consulta pública. O que me parece é que os documentos de constituição do fundo, eles estão bem mais descritos, eles são mais bem descritos e organizados no texto da consulta pública. E agora, doutor, tudo bem? Como é que tá? Perfeito. Então tá certo. Então, muito obrigado pela oportunidade aí, doutor Daniel. Sabe que eu gosto muito de poder estar junto contigo aí, sou um cara que gosto muito do teu trabalho. Agradeço imensamente ao escritório
e poder contribuir com esse encontro. Então, falando um pouco da Personalité, hoje a Personalité, agora em dezembro, ela completa 24 anos de história, né? Começou na época dos fomentos, as factories, né? Antigamente, há 24 anos atrás, uma empresa bastante familiar, começou com a minha mãe. No metade de 2016, para o finalzinho de 2016, eu entrei na empresa como colaborador, e em 2017 a gente começou a fazer o plano de sucessão, o desejo de morar em outra cidade, e a gente começou a fazer o plano de sucessão, e com isso eu assumi a empresa no final de 2017. Na época era Fomento Factory, né? E eu em 2017 pensei, poxa, e agora como é que eu vou fazer para crescer cada vez mais? Somente com a Fomento acho que eu não vou conseguir, porque Fomento é só com dinheiro, só recursos próprios, enfim, não dava para fazer a captação. Comecei a estudar a securitizadora e nesse momento a gente montou a Personalité Securitizadora, em 2017, dezembro de 2017. Deu um ano e meio depois, quase 2 anos, a gente começou a estruturar a Personalité FIDIC, que hoje está em total operação, né? Para entender mais ou menos como era em 2017, como nós estamos hoje, em 2017 era minha mãe, com mais 4 colaboradores, hoje a gente tem, eu sou CEO da empresa, e somos em 30 pessoas aqui dentro. A empresa, em 2017, eu peguei ela com um patrimônio líquido de mais ou menos 7 milhões, hoje essa empresa tem 150 milhões, até o nosso amigo aí que está junto aí na nossa palestra, ele falou do crescimento bastante elevado, 300% ao ano. Eu nem sei mensurar de 7 para 150, quanto foi esse crescimento aí. E a gente tem uma meta aí até o final do ano, comecinho de fevereiro, a gente passar 200 milhões de patrimônio. Então, isso graças à alavancagem desse negócio, né? Então, a gente... hoje esse fundo é um fundo bastante alavancado, a gente tem um pouco do recurso nosso na subordinada, mas devido a o regulamento de você poder alavancar o fundo, a gente teve esse crescimento bastante expressivo. Hoje, na verdade, a gente faz a originação, né, desses recebíveis, então a gente trabalha nas duas pontas, né? Originar os recebíveis das indústrias, né? A gente antecipa esses recebíveis das indústrias, e a outra ponta a gente também capta recursos de investidores, através do nosso fundo de investimentos. Então, hoje a Personalité é isso daí. Legal. Muito bacana, Felipe. Eu agradeço por compartilhar. Realmente é um crescimento exponencial e expressivo. A gente fica bem feliz. Vou só complementar um pouquinho aqui do que o Felipe vinha falando, né? O que é muito interessante também é que fica muito clara a profissionalização, né, do Felipe também, obviamente, né, mas do mercado, né, porque desde 2017, após o QDD Ambima, né, que foi implementado, o Felipe pode comentar muito bem aqui, né, porque a gente vai lembrar, né, dá trabalho, né, Felipe, você tem que realmente responder ali um questionário com 60 páginas, onde você tem que mostrar mesmo que você tem processos, políticas e tudo mais. Então, hoje, quando a gente fala de um FDIC que já está estruturado, o risco da gente ter uma estrutura não profissionalizada é muito menor hoje por conta desse processo que a Ambima implementou. E até na nova 356 é muito provável que essa parte de contratação do gestor, do consultor especializado, ela venha aqui para o gestor. Então, todo esse processo que a gente fez junto com o Felipe, de habilitação dele, né, para poder ser um prestador de serviço para um FDIC, né, para um fundo de investimentos, isso provavelmente vem para o gestor no futuro. E para a gente está super tranquilo, porque a gente já faz isso a 4 mãos hoje, né, com quem procura a gente para estruturar um fundo. Legal, eu agradeço, Alberto, muito bacana. Falando então, assim, dentro da consulta pública, a própria minuta, ela traz algumas responsabilidades para o gestor, e queria falar um pouquinho sobre isso com vocês, que, assim, dentro lá, tem o artigo 39, só para posicionar a todos nós, ele fala assim, o gestor do FDIC é responsável pelas seguintes atividades: estruturar o fundo, executar a política de investimentos, mas eu gostaria de dar destaque aqui principalmente a adimplência da carteira de direitos creditórios em relação aos direitos creditórios vencidos não pagos, diligenciar para que sejam adotados os procedimentos de cobrança. Então, o que eu vejo que é bacana aqui, dando um comentário inicial, que percebam o nível de governança. A consultoria especializada origina o título,
mas quem cuida disso é o gestor também dessa adimplência, né? Me conta um pouco sobre isso. Eu posso te começar aqui, Daniel, tá? O conhecimento, né, da parte de cobrança, principalmente, né, que é o que garante a adimplência desses recebíveis, né, que volta, né, o próprio contato com o cedente, com os sacados, isso aí é muito mais na consultoria especializada, né? Então, o que a gente faz? Faz um trabalho a 4 mãos, a gente normalmente tem reuniões conforme a necessidade, mas normalmente semanais, e a gente discute cada crédito que está inadimplido, né? E a gente discute quais as ações de cobrança que estão sendo tomadas para a gente garantir que os créditos, né, ficam adimplidos e não mantêm inadimplidos, né? Natural que você sempre vai ter alguma inadimplência num FDIC, principalmente um fundo pulverizado, né? Mas esse tipo de trabalho, a responsabilidade, como você comentou, no final é sim do gestor, né? Tanto a aquisição como a adimplência dos créditos, né? Mas todos são originados, indicados, trabalhados pela consultoria, e o que a gente faz é a nossa parte regulatória e tenta no dia a dia ajudar. No caso da TIR especificamente, a gente tem um gestor muito experiente, com 20 anos de banco, outros FDICs, que atua no crédito, né? Então, na entrada do crédito, e temos uma pessoa também que atua na parte da inadimplência, pegando essas informações das consultorias especializadas, garantindo que a gente fornece informações periódicas para os investidores dos fundos. Legal, obrigado, Henrique. E, assim, aproveitando que a gente está falando sobre essa questão de originação e o Henrique trouxe a palavra crédito, Felipe, conta um pouco para nós como que é essa questão de mesa de crédito, análise de crédito dentro do FDIC. Uhum. Hoje a gente, então, costuma fazer semanalmente, né, nossos comitês de crédito. Às vezes, quando a demanda está muito grande, a gente até faz 2 vezes por semana. Mas hoje aqui na Personalité a gente tem uma demanda de 1 vez por semana, nesse momento, onde todas as quintas-feiras a gente se reúne com o nosso comitê de crédito, né? Hoje o comitê de crédito, ele é para avaliar o risco total desse cedente. Então, hoje, quem faz parte desse comitê de crédito? Então, hoje eu tenho a Marcela, que é hoje minha gerente de crédito e cadastro, 15 anos em expertise, né, no ramo em gerente de comitê de crédito. Hoje ela prepara isso para que a gente sente e converse e discuta sobre esse cliente. Junto a gente coloca a mesa, né, de operações, que é a pessoa que vai atender esse cliente. Eu sempre estou junto, o nosso jurídico, e muitas vezes a gente chama a TIRS para participar e estar junto com a gente nesse comitê. Então é algo que a gente decide em várias mãos, né? Hoje, doutor, acho que você tem alguma... Eu te passei, né, um comitê de crédito que foi feito ontem aqui, inclusive. Você pode compartilhar? Posso. Então, hoje a gente é um preparo de alguns dias, né? Então, que a gente acaba fazendo esse comitê de crédito. Então, aqui a gente coloca... primeiro, eu sou o comercial também da empresa, gosto muito dessa área. Hoje é algo que eu tenho, graças a bastante pessoas sêniores no meu time aqui. Meu financeiro está 24 anos comigo, a menina de crédito de mesa está 14, a gerente de mesa, a pessoa de cobrança está 18 anos. Então, são pessoas bastante sêniores que me deixam navegar na parte do comercial mais tranquilo. Então, hoje eu gosto de estar nos meus clientes, eu gosto de estar nas indústrias, vendo a produção, vendo matéria-prima chegar, vendo caminhão sair. Então, é uma coisa que eu gosto de fazer. Então, hoje eu fico à frente disso. Claro que eu não consigo dar atenção para todos os clientes, que hoje nós temos 140 cedentes, né, cadastrados, mas estou na grande maioria, né? Gosto de estar perto deles. Então, após a visita e após a checagem de documentos, a gente prepara esse tipo de material, que é onde a gente tinha discutido entre 4 e 5 pessoas, né? Então, aqui o nome da empresa, a razão social, quem trouxe, quem foi analista, faturamento médio, 17 milhões. Ali a gente hoje, a Personalité recentemente criou um rating aqui dentro. A gente tem o rating que hoje a Austin que faz para mim, que é uma empresa de rating de São Paulo, mas a gente tem um rating interno nosso aqui para avaliar todos os nossos cedentes. Então, essa empresa que foi avaliada essa semana tem um rating 8.4, então risco reduzido, tá? Então, ela pede um limite de 5 milhões. Aqui está o capital social da empresa, pode passar.
Então, ali nós temos o capital social da empresa, data de fundação, enfim, tudo que o valor da folha ali embaixo, todas as informações, elas são bastante claras. Aqui o que a empresa tem de veículos, terrenos, enfim, o nome da empresa, pode passar. Aqui uma planta da empresa, pode passar. Aqui é mais a planta também, as fotos que a gente sempre faz uma visita, então essas fotos são da visita em loco mesmo, quando a gente vai conhecer a empresa. Aqui é uma parte do overview, então o que aconteceu na empresa, quando foi a fundação e como ela está agora, que ela passou pelas dificuldades financeiras, enfim, agora está em 2012, 2021. Então aqui é mais ou menos como funciona essa empresa, ali ela produz óleo diesel, biodiesel, né? Então ela acaba fazendo como é feito a fabricação, e, enfim, pode passar. Aqui o organograma da empresa, então quem são os sócios. Felipe? Pessoal, o Felipe caiu para vocês aí também? Opa, agora foi. Foi? Oi, Felipe? Oi, deu? Ah, agora voltou. Então tá bom. Então aqui o patrimônio dos sócios, a gente consegue pegar todas essas informações também, pode passar? Pode passar. Então aqui uma ferramenta que a gente usa do Serasa, né, onde a gente consegue ver todo o pagamento do cliente, se está pontual, como que é o percentual, enfim. Então é uma ferramenta que a gente usa aqui dentro, pode passar. Aqui quem são os principais fornecedores dele, né, para a gente conhecer também como um todo a empresa. Pode. Aqui o que ele produz, né? Então, gordura mista, óleo recuperado, óleo de vísceras de frango, sebo bovino. Pode passar. Aqui a quantidade que ele produz mensal, então ali 3.500 toneladas. Pode passar. Faturamento da empresa, então aqui é muito interessante, né? A coluna do lado 2019, que eles não informaram alguma coisa. 2020, então você consegue ver ali o crescimento da empresa. Então, esse 227% é o crescimento de 2019 para 2020, tá? E aqui em 2021 ali o crescimento. Uma empresa que está crescendo bastante, obviamente que também todos os produtos aumentaram, não quer dizer que ela está produzindo mais, mas sim porque elevou muito o preço desse material. Pode passar? Oscilação da empresa, né, quanto ela faturava e quanto está faturando, pode passar. Os principais clientes, então, tem clientes fantásticos aí na carteira, né, todos clientes muito bons, pode passar. Então, aqui onde ela está, onde está esses principais clientes, ela está com, ela tem ela é pouca pulverizada, né? Ela tem uma concentração aqui de 68% em uma única empresa. Pode passar. Aqui é o potencial de negócios dela, então quanto ela gera de duplicata, aqui é muito importante, porque a gente consegue ver se essa empresa não está originando papel acima do que ela fatura, né? Então a gente consegue ver isso, já faz parte bastante do nosso risco, então é muito importante. Pode passar. Aqui o endividamento e dos fundos e como ela está hoje no mercado, pode passar. Aqui ela tem um financiamento, então a gente consegue ir na vírgula de cada cliente, pegar todas as informações para que a gente não corra nenhum tipo de risco. Pode passar? Pode passar, doutor? Aqui mais uma ferramenta, aqui é o EBITDA é o resultado da empresa, pode passar? Aqui também mais uma análise de balanço. Aqui é uma pesquisa jurídica, né? Isso é muito importante. Então, nosso jurídico está presente sempre o jurídico interno está sempre presente nos nossos comitês. Pode passar. E aqui é o pontos positivos e pontos negativos da empresa. Então, ela tem mais pontos positivos do que negativos e ali o nosso parecer. Então, foi favorável um limite de 2 milhões e as taxas, enfim, ali todo pode passar. E aqui quem participou do comitê e o que foi aprovado. Então, esse é o nosso comitê de crédito. Acho que é isso, doutor. Pode ir. Então, esse é um comitê que antes da minha visita, a gente recebe os papéis, eu faço a visita e entra para o comitê. No comitê a gente decide e até encaminha para a TIRS e para o Singularity, que é a nossa administradora. O
Achei muito bacana essa ideia de trazer uma lâmina de um comitê de crédito, para que a gente possa entender a profundidade dessa análise. O Henrique tratou um pouco disso, o Fábio vai falar um pouco também, mas é muito legal perceber como realmente é feita uma análise de crédito, que é uma seriedade muito profunda, e aqui a gente vê foto da empresa, vai ver em loco, vai saber o que ela está produzindo, se está entrando mercadoria, saindo, se realmente está entregando o que promete, e verifica passivo, verifica ativo. Então a gente tem uma análise muito bacana de crédito, que contribui efetivamente para a segurança de quem está colocando, quem está comprando cotas, né? Seja ela mezanino, sênior, enfim, ou subordinado. Então, verifica uma estrutura muito robusta, o que também dificulta as fraudes, né? E eu estava até conversando com o Adalberto semana passada, se não me engano, sobre essa dificuldade de você ter uma duplicidade de desconto de duplicata quando você tem um fundo de investimento, né, Adalberto? Exatamente, né? Esse risco ele existe ainda, né? A gente está tendo aí a questão das registradoras, né? Que no futuro a gente pode eliminar esse risco, né? De uma duplicidade, triplicidade. Mas por enquanto, como que a gente consegue, por exemplo, garantir não garantir, né? Mas reduzir bastante, né? Mitigar esse risco bastante de ter uma duplicidade, uma triplicidade. Hoje a gente, por exemplo, o fundo do Felipe, a gente roda o Personal, ele tem um administrador que é a Singular e que é o maior do mercado para essa classe de fundos, né, de multicedente, multisacado. Então, eventualmente acontece, até a maior parte das vezes que isso acontece, né, de ter uma duplicidade, às vezes é um erro operacional, é a empresa, a cedente, que foi lá e colocou um título de R$800 em um borderô e por um erro operacional ela colocou isso no borderô de outro fundo também, né? Geralmente é esse tipo de problema, é erro operacional, mas já dá um alerta para a gente dependendo do valor do problema aí, né? Do valor da duplicidade. Se a gente fala que é um valor que representa já algum percentual expressivo do limite ou daquela concentração que a gente estava esperando para o sacado, já levanta um alerta para a gente. Então, isso deve melhorar bastante a ponto de zerar esse risco, né? Mas por enquanto a gente conta muito mais com essa fatia grande do mercado que o administrador tem. Então ele tem controle sobre muitos fundos, então ele consegue ver o XML, né, a nota que está cedida para todos os fundos. E se ele encontra uma duplicidade, uma triplicidade, ele avisa a gente. Legal. Bom. Pode falar. Eu posso voltar um ponto no processo de crédito aí, que eu acho que faz sentido acrescentar um pouquinho de informação. Cada fundo é obrigado a ter uma política de crédito, né? Então, antes do Felipe fazer, né, colocar a equipe para fazer esse trabalho e tudo, eles têm que criar uma política que detalha exatamente como que é feito esse processo, como que é a participação em comitê, quem que pode decidir, alçadas, etc. Que tipo de informação que é obrigatório para levar isso aqui em frente, né? Isso aí faz parte, normalmente, de um anexo do regulamento do fundo, tá? Além disso aí, dentro do regulamento, tem também uma política de investimento, né, que já diz, por exemplo, que tipo de crédito que ele pode colocar dentro do fundo, né? Esse é basicamente o contrato com os cotistas, né? Aí, depois do Felipe concluir essa apresentação que ele mostrou, né, eles tomam a decisão de crédito, ali 5 milhões de limite, eu não lembro exatamente qual que era. Esse excedente também, essa operação é cadastrada no administrador, né? Então ele passa por um processo de 2 dias de cadastro, lá onde eles efetuam controles de crédito e compliance, né? Principalmente o chamado PLDFT, né? Que é a política de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, né? Então, lá são feitas uma série de controles sobre, principalmente, os donos da empresa, etc., né, para garantir que a gente tem uma operação saudável, né? Depois de liberado isso aí, o excedente pode rodar dentro do limite de crédito. Isso aí também é feito mais um controle de crédito dentro da gestora, onde a gente pega essas informações da estrutura do Felipe, valida tudo, a gente normalmente coloca se a gente concorda ou não com o limite. A gente voltaria com o Felipe apenas em casos onde a gente está com maior discordância, alguma coisa assim, onde a gente enxerga algum risco, a gente costuma discutir e levar a operação para frente.
Só isso, obrigado. Eu gosto muito desse plano, desse regulamento do FDIC, né? Eu que já tive securitizadora e fomento, porque assim, você tem mais pessoas decidindo com você, né? Então, assim, a gente origina o crédito aqui, sobe na plataforma, já feita toda a nossa análise, né? E a partir disso ainda a gente tem todo o conhecimento da TIRS e toda a expertise, toda a equipe da TIRS analisando novamente nosso título, e depois da TIRS a gente tem mais a administradora, que é a Singular, analisando de novo. Então, assim, esse regulamento ajuda você ter que o investidor e o próprio cotista, e eu como CEO também, ter muita segurança nesse processo e deixar a estrutura mais... por mais que você tenha a decisão aqui, já subiu lá, volte e meia, o Daberto me liga, pô, esse daqui, será que não podemos ajustar dessa forma? E isso nos faz a gente ter uma performance muito boa e quase praticamente zero de perda aqui todo esse tempo aí que a gente está nessa gestão. Legal, e isso que eu acho super bacana desse modelo, sabe? Que vocês podem conversar à vontade, contar assim, o dia a dia efetivo, e para quem está nos assistindo, né, eu percebo, origina o crédito, verifica a qualidade e a existência desse crédito, passa por um double check que está no gestor, mas também tem uma questão de controladoria, governança, lá na administradora também. Então, a rede de governança que é colocada para que seja verificada a qualidade e a existência do crédito é muito grande. Por isso que a gente tem tanta segurança nesse veículo de investimento. E ele está sendo, inclusive, nessa nova instrução normativa que deve sair da CVM, uma possibilidade de uma captação mais do varejo, né? Assim, uma possibilidade maior de investidores colocarem seu dinheiro nesse tipo de investimento também. Eu queria fazer a minha primeira contribuição, se tu me permite, Daniel. Eu queria falar um pouquinho do que a gente vem trazendo de tecnologia justamente para transformar esse processo de FDICs e principalmente de originação de título, né? Então, esse processo tradicional que ele é sendo feito até hoje, né, com visitas presenciais, com análises minuciosas, ele se paga até certo ponto, né? Então, vamos lá, entenda que realmente eu ir naquela empresa e fazer uma visita para ela, eu tenho um custo. Eu fazer uma análise, eu fazer um dossiê desse processo, ele se paga até um determinado nível de empresa, né? Que geralmente são empresas aí com faturamento acima de 10 milhões mensais. Empresas que têm um faturamento abaixo de 10 milhões mensais, aí entra a nossa expertise, que é a expertise da Icertus, né? Então, hoje, a Icertus, ela possui uma plataforma de gestão que controla o dia a dia dessa pequena indústria, e com base nessas informações nós conseguimos automatizar muito o processo. Então, por exemplo, ao invés de eu confiar em um balanço que está dentro de um DRE que foi assinado por um contador, nós temos hoje o nosso balanço da Icertus, que ele está muito mais preciso do que o balanço da contabilidade. Digo isso por quê? Porque muitas das pequenas indústrias não têm uma gestão, não têm um compliance assim tão preciso. Por exemplo, né, são poucas empresas que vão lá, abastecem o carro e pega essa notinha, e essa notinha chega na contabilidade. Empresas que têm um faturamento maior, acima de 10 milhões, elas são obrigadas a ter, são lucros reais, já tem uma outra estratégia, outra estrutura realmente de gestão. E empresa de pequeno porte não tem isso. Então, a Icertus, ela vem hoje revolucionando o mercado de crédito para a pequena indústria, fazendo justamente essa ponte. Então, lá, nós entendemos muito sobre a indústria, nós temos o título na mão, nós que emitimos essa nota fiscal, então nós conseguimos dar uma segurança, por exemplo, nessa parte de duplicidade de nota. Tem muitas empresas que fabricam dinheiro. Como fabricar dinheiro? Elas vão lá, pegam uma nota fiscal, emitem ela 2 vezes e mandam a nota fiscal número 1 para um FDIC e número 2 para um outro FDIC, sendo que essa nota fiscal não é real, né? Então, existem muitas fraudes. Claro que dá para se checar isso ligando para o cliente, validando se ele recebeu a mercadoria, mas geralmente acaba muitas coisas passando batidas. Então, a Icertus, ela consegue trazer toda essa engenharia financeira de um FDIC e baixando o ticket dele. Hoje nós temos clientes que começam aí faturando 10 mil, 20 mil reais mensais, já podem fazer antecipação de recebíveis, né? Nós conseguimos hoje ter uma estrutura muito automatizada, e aonde a gente que
diminui o risco, diminui processos, deixa ao cliente ao alcance de um clique o crédito, né? E nós conseguimos levantar 3 bilhões de reais. É isso mesmo. Hoje nós temos 3 bilhões de reais disponíveis para financiar a operação da pequena indústria. Isso é com vários parceiros de crédito, e um dos grandes parceiros nossos é o Banco BTG Pactual, né? O BTG disponibilizou 1 bilhão de reais para a gente, onde a gente está fazendo toda uma engenharia de análise de crédito, principalmente automatizado, para que realmente a gente consiga aí desburocratizar todo esse setor, que até então é um setor realmente que, cara, pouco inova e realmente trabalha muito no feijão com arroz, né? Então é aquela operação eu quero, essa outra eu não quero. Peraí, mas essa outra é que realmente pode ter um risco maior, mas a gente consegue analisar todo o processo e a fundo desse cliente, porque tem muitas vezes que o cedente, quem é o cedente? É o emissor da nota fiscal. Ele tem um Serasa, ele tem um protesto, né? Mas ele está vendendo, ou seja, ele tem um sacado extremamente bom. Então nós da Insetos conseguimos analisar isso e dar crédito para esse tipo de empresas, né? Boa, muito e bom. até uma discussão que eu venho trazer à mesa, né? Como que a gente escala uma operação de FDIC, né? Como que a gente, ao invés de atender, sei lá, 150 clientes que a gente está falando, nós conseguimos atender aí 1.000 clientes, 2.000 clientes, né? A única maneira da resposta para fazer essa escalação, esse escalonamento é justamente com tecnologia. Eu não vejo outra forma que não seja realmente com tecnologia que a gente consiga crescer e escalar essa operação, né? E principalmente olhando para um ticket menor, né? Como é que a gente chega a uma operação de financiamento para a indústria que mais precisa, que é a indústria de micro e pequeno porte, né? Hoje a parte digital, né, que ela está muito em alta hoje, né, hoje a gente investe bastante na parte digital, e recentemente a gente criou o nosso BI, até eu passei uma tela para o doutor aí, então hoje quem não está investindo nessa parte digital e nessa parte de tecnologia, a gente nota que a gente não vai conseguir chegar, né, dobrar os clientes, triplicar e até chegar nesse número que o colega falou aí. Eu até passei Tá falhando? Estou posicionando aqui, Felipe. Então tá bom. Hoje Só um pouquinho que eu vou compartilhar aqui, Felipe. Aí eu quero voltar com o Fábio depois, tá, Fábio? Tá. Só um pouco. Aqui. Tá aí, Felipe. Essa aqui de revisão de crédito, certo? Não, aquela é do BI, aquela que eu te mandei, acho que... Revisão também é outra, né? A revisão é legal falar rapidamente, não vamos entrar nesse slide, mas a revisão a gente faz, então todo cedente nosso, a gente acaba fazendo a revisão de crédito dele, então é uma nova visita, e embora eu visite o cliente no máximo a cada 45 dias, então é uma nova visita, os novos documentos, então a gente faz tudo novamente para saber a saúde da empresa naquele momento. Então isso a cada 6 meses a gestora nos pede para que a gente faça isso, e quando a gente também tem alguma dúvida, a gente acaba fazendo mais uma análise extra, então a cada 2 meses, 3 meses, ou quando o cliente está tomando muito recursos da gente, a gente também acaba fazendo para ficar na mesma linha do cedente e passar todas as informações à gestora. Legal. Eu acho muito bacana esse momento que a gente está falando de um mercado que tem uma atuação muito tradicional, né, e que a gente falou aqui com a TI, com a Personalité, mas quando o Fábio traz a Incertus e uma forma inovadora de poder tornar esse negócio muito mais escalável, a gente abre um mercado gigantesco. E na tua fala, Fábio, me lembra um depoimento de um empreendedor que criou uma agência de comunicação chamada Comunique-se. E ele falou, olha, a minha agência de comunicação é aqueles que, assim, quando a gente começou, eu só conseguia atender a ponta da pirâmide, porque era quem poderia pagar meu ticket. E perguntaram para ele, qual é o seu desejo? É chegar na base da pirâmide. Porque a hora que a padaria puder contratar comigo, a hora que o PDV pequeno puder contratar comigo, aí sim eu vou estar contente. E por isso que eu te parabenizo de verdade, Fábio, porque a tua atuação acaba chegando, né, nesse tipo de indústria, vamos colocar assim, nesse mercado específico,
que talvez seja um mercado com tickets pequenos, sim, só que tem um risco maior e quanto maior o risco, maior o retorno. A possibilidade de microcrédito ainda é muito pouco utilizada no nosso país, né? E você está atacando efetivamente nesse mercado, né? Sim, entenda que hoje o Brasil existe 1.900.000 indústrias. Isso é um dado agora do mês 7 da Receita Federal, tá? Dessas 1.900.000 indústrias, né, 1.700.000 são de tamanho micro ou pequena. Então, o que é uma empresa de pequeno porte? Uma empresa que fatura abaixo de 3 milhões de reais no ano. Então, a nossa base, o grande volume dessas operações, estão feitas realmente pela base da pirâmide, né? E todo mundo hoje, de todos os FDICs tradicionais, está olhando para a mesma operação, porque todo mundo realmente, ninguém consegue entrar e descer nesse risco, e descer nessa base. Por quê? Porque realmente precisa de tecnologia, né? Então, nós, além de trazer um fôlego para quem precisa, detalhe, 90% da carteira assinada hoje dos trabalhadores são assinados por uma micro ou por uma pequena empresa. Então, somos nós que geramos a maior necessidade de negócios, nós que geramos a maior quantidade de empregos, e é ali que realmente está a grande problema. Por quê? Hoje nós temos um mercado financeiro totalmente concentrado em 6 grandes bancos, que fazem muitas pegadinhas para essas pequenas empresas, e essas pequenas empresas, por desconhecimento, o primeiro dinheiro que ele vai pegar vai ser um cheque especial. Por quê? Porque o que está mais fácil está lá na conta, e esse cheque especial é o que custa mais caro, 12, 13, 15% ao mês. Cara, isso é um assalto, literalmente é um assalto, né? E hoje, realmente, por desconhecimento, essas pequenas empresas acabam, realmente, muitas delas quebrando, tá? Segundo o Sebrae, 82% das indústrias que fecharam em 2019, fecharam por 2 motivos. O primeiro é problemas relacionados à gestão, o segundo é problemas de falta de capital. Então, realmente, hoje se paga absurdo de juros, aonde realmente a gente dá insetos, que é justamente vir, ajudar a pequena indústria e trazer dinheiro barato, dinheiro acessível, e principalmente para o lado do FDIC, trazer realmente títulos originados com uma extrema qualidade, com uma taxa de risco absurdamente baixa, tanto que hoje a nossa taxa de adimplência ela é 99,98%, então nós temos uma adimplência quase que zero, né? E realmente toda essa solução está envolvido gestão, descomplicação e principalmente muita tecnologia. Legal. E dentro dessa perspectiva, Fábio, a gente falou aqui sobre comitê de crédito, sobre essas questões de responsabilidades. Como que você vê isso tudo dentro da tecnologia? Oi, desculpa, pode repetir, por favor, Daniel? Claro. A gente falou um pouco sobre o comitê de crédito, sobre originação de título. Como que você traz a tecnologia para poder fazer tudo isso numa plataforma só? Então, vamos lá. Hoje, um dos pontos levantados para esse comitê de crédito é a saúde financeira dessa empresa. Então, vamos lá, eu preciso de um balanço, eu preciso de um DRE, né? Eu preciso de levantar todas as informações de empréstimos que essa empresa tem, né? Enfim, eu vou fazer uma mini auditoria. Eu vou, por exemplo, visitar essa empresa, eu vou ver se ela realmente existe, se ela tem barracão, se ela tem produto saindo, se ela tem maquinário, enfim, eu vou criar todo esse processo. Como que a gente faz isso com tecnologia? Tá? Nós temos um software de gestão que controla a compra de mercadoria. Então, eu valido se essa empresa está comprando ou não. Como que eu valido isso? Através da Receita Federal. Foi emitida uma nota fiscal contra essa empresa. Eu valido se essa saúde financeira dessa empresa está boa ou não. Como que eu valido isso? Olhando o extrato. Nós temos acesso ao extrato, detalhe, nós fazemos a integração com todos os bancos e essa importação é feita de forma automática dentro da nossa ferramenta. Nós temos acesso ao Banco Central e aí com essa informação a gente valida realmente quanto de empréstimos essa empresa já tomou. Detalhe, eu sou o RP dessa empresa, então eu sei o quanto que ela está pagando no financeiro dela todos os dias, né? E com todas essas informações na mão, nós formamos a nossa análise de crédito.
nós conseguimos validar quantas vezes essa empresa já vendeu para aquele cedente e quantas vezes esse cedente pagou em atraso ou não. Então, nós temos uma série de dados que fornece e traz muita veracidade a essa nota fiscal. Então, eu consigo garantir que essa nota fiscal não é uma fraude. Como que eu faço isso? Por exemplo, eu tenho essa nota fiscal que fui eu que emiti, eu consigo validar a origem do pedido de compra dessa empresa, eu consigo validar a movimentação de estoque dessa operação, ainda eu consigo validar se aquela mercadoria veio de uma produção ou veio de uma compra, se ela veio de uma produção, qual foi a matéria-prima que foi gasta, que foi utilizada para fabricar esse produto, e por sinal, se essa matéria-prima já está paga lá no financeiro ou não. Isso tudo traz muita veracidade àquela nota. E quando eu diminuo o risco de operação, eu acabo diminuindo os juros também, né? Então, essa é a nossa situação onde todo mundo ganha. Então, a nossa operação, o FDIC fica extremamente feliz, porque nós estamos originando títulos de extremamente qualidade, com uma baixa taxa de risco e com acesso a informações privilegiadas que ele não tem no dia a dia dele. O cliente fica feliz, porque ele tem acesso a crédito a um clique de distância, totalmente desburocratizado e de uma maneira bem simples dentro do dia a dia. Até por sinal, nós estamos incluindo a inteligência artificial dentro da nossa ferramenta para avisar aquele cliente que ele vai precisar de crédito. Então, eu sei que amanhã vai faltar dinheiro para ele pagar as contas, pagar as folhas, por exemplo. Eu posso no dia anterior avisar, meu querido, amanhã vai faltar X reais para você pagar a tua folha. Clica aqui e antecipa essa e aquela nota, né, que vai ser muito melhor do que você pegar dinheiro lá do banco no teu cheque especial. Então, nós estamos entrando com muita tecnologia para ajudar realmente o pequeno empresário a tomar crédito mais barato e ao FDIC a encontrar realmente títulos originados com menor risco e principalmente com mais qualidade, né? Posso fazer uma pergunta para o Fábio? Uhum. O Fábio, primeiramente, parabéns ali, tá? A gente concorda 100% com suas colocações ali sobre a importância de fomentar essas empresas menores, né? A gente sabe que se a gente olhar para outras economias no mundo, a participação no PIB da pequena e média empresa é bem maior do que é no Brasil, né? No Brasil gira por volta de 25%, 30%, e lá fora, né, Alemanha, Estados Unidos, etc., é acima de 50%. Então, está claro para a gente que para gerar um crescimento sustentável, a gente tem que garantir que essas empresas menores tenham acesso a um crédito acessível e de um bom preço. Agora, a minha pergunta para você é assim, eu imagino que vocês usam um motor de crédito para organizar essas informações que você acabou de mencionar. Você pode comentar um pouco? Sim, nós estamos desenvolvendo agora e sempre aprimorando o nosso próprio motor de crédito, mas nós geralmente com um parceiro de crédito, com os FDICs nossos, né, nós fazemos um trabalho a duas mãos. Então, vamos lá, o que é um trabalho a duas mãos? O FDIC nosso já tem uma estrutura, já tem um processo, já tem uma esteira de crédito que funciona. Então, nós pegamos e turbinamos essa esteira de crédito. Então, nós criamos toda uma estrutura de conexão tecnológica e, principalmente, de enviar informações adicionais para esse parceiro, para que a gente realmente consiga criar aí a duas mãos uma nova esteira de crédito. Entenda que, se você for trabalhar com um pequeno empresário, você precisa de agilidade, você não pode analisar a maneira com que você analisa uma empresa de médio e de grande porte da maneira que você analisa um pequeno. Para começar, o balanço dele vai estar errado. Então, você não pode confiar naquela informação. Peraí, se o balanço está errado, eu não tenho nada. Então, não, peraí, você tem muita coisa. E isso, a Icertus realmente traz para você e ajuda você a pegar aquela área, que era uma área totalmente nebulosa, e realmente deixar um pouquinho mais claro, né? Claro, existe fraude, a gente ainda consegue pegar muitas fraudes, nós conseguimos deter todo esse processo. Nós iniciamos em novembro de 2019
toda essa validação desse produto, conectamos com diversos FDICs, diversos players, acabaram até inclusive alguns ficando pelo caminho e decidindo não escalar com a gente, né? E realmente agora em 2021 a gente vem crescendo bastante, principalmente com a entrada do Sebrae como um dos nossos parceiros, né? Então, hoje a nossa máquina realmente, pra você ter uma ideia, a gente abriu 200 novos clientes nos últimos 60 dias. Então, como que você faz uma operação desse tamanho? Como que você consegue analisar tanto cliente assim? É realmente tendo uma esteira de crédito muito, muito grande, né? Muito automatizada. Super legal, gente. Tá, beleza? Quer falar mais alguma coisa? Não, acho que era isso. Bom, Ótimo. beleza. Obrigado aí. Adalberto, Felipe, querem comentar algo? Fiquem à vontade. Tá tudo ótimo. Beleza. Então tá, então assim, a gente, assim, eu estou bem feliz de verdade de poder debater esse assunto, trazer conhecimento, trazer assim, pormenores, prática, dia a dia, tecnologia para um mercado que é tão promissor e como a gente viu no início, só cresce. Né, a gente tem aí uma escala muito grande, principalmente com o aumento da rentabilidade, né, que esses fundos podem oferecer aos investidores. Então, eu fico muito contente e agradeço muito a presença de cada um. E, assim, fiquem à vontade para fazer suas falas finais, para a gente poder encerrar com chave de ouro aqui o nosso webinar. Eu acho que eu posso começar? Claro. Eu queria falar um pouquinho sobre o produto FDIC, né? Como todo mundo que comentou, o Adalberto comentou um pouco, né? É um produto que vem evoluindo. Desde que foi inserido no mercado em 2001, né? O produto passou, como todos os outros, por algumas dificuldades ao longo do tempo, e cada vez a CVM e posteriormente a Ambima tem atuado para dar mais proteção para o investidor, né? Sempre com esse pensamento. Temos exemplos de, por exemplo, a auditoria de lastro, que é uma checagem de ver se realmente tem os títulos, se tem substância daqueles ativos que a gente está comprando nos fundos, se realmente está lá, né, os documentos comprobatórios, notas fiscais, etc. Foi aumentado de ser anual para ser trimestral, né, para a gente ter um controle maior, e uma série de outras coisas. Então, o produto vem melhorando ao longo do tempo, né. Essa participação de todos os players, as responsabilidades cada vez mais claras, também tem ajudado muito. E algumas novidades na nova Lei de Liberdade Econômica também tem reduzido o custo e tempo, né? Por exemplo, foi retirada a necessidade de registro em cartório. Isso tem levado a uma grande economia, principalmente em FDICs fechados, e a gente tem cortado aproximadamente uns 20 dias na constituição dos fundos. Então, hoje é plenamente factível colocar um fundo em pé em 60 a 90 dias, dependendo da complexidade do produto e da operação. Então, acho que é isso que eu já só concluí. Muito obrigado. Eu agradeço. Quem se habilita? Próximo. Do meu lado, nada para dizer, tá, gente? Assim, se a gente fosse falar muito aqui da 356, dá para ficar até 10 horas da noite falando, né? E das vantagens de investir FDIC também, né? Dá para a gente ficar aqui horas, né? Mas obrigado, viu, Daniel, aí, pela oportunidade da gente estar falando, tá? A gente está à disposição para qualquer tipo de dúvida aí também. Se o pessoal mandou pergunta aí no chat, não teve tempo aí da gente responder, a gente responde por e-mail, enfim, a gente não deixa ninguém com dúvida, não. Tá certo. Eu queria só concluir ali também, doutor, se permitir aí mais um minutinho. Então, uma das maiores dúvidas dos nossos investidores aqui, eu acho que, se não 100%, até mesmo os qualificados ou mais 95% dos nossos investidores, eles fazem a mesma pergunta, mas, poxa, vocês emprestam dinheiro? Não. Então, deixar bastante claro que a gente não empresta dinheiro, a gente não faz para pessoa física, a gente compra recebíveis no mercado. Então, a gente compra as duplicatas das indústrias no mercado, essas duplicatas que são geradas com vendas a prazo, a gente antecipa para essas indústrias, dando o recurso para elas no dia e espera-se para receber dessas indústrias. Poxa, mas vocês só trabalham com quebrados. Não, não é isso também. É empresas que precisam de necessidade de caixa diário, como, por exemplo, ou às vezes o poder de comprar à vista, né? Tem empresas que têm um desconto de 7%, 6% à vista e acaba operando com uma taxa de 2, 2,5%. Então, eles acabam até ganhando dinheiro em cima
dessa operação. Então, é deixar bastante claro isso para o investidor. E também outra coisa que deixa bastante seguro o investidor é o plano do regulamento desse fundo. Então, o regulamento ele fala quanto que você pode alocar num cedente, quanto você pode num sacado, e então um plano de pulverização muito grande. E as cotas subordinadas, que são as cotas dos donos dos fundos, acaba protegendo as cotas dos investidores. Então, o risco é considerado praticamente zero. Quero agradecer, doutor Daniel, aí, a presença, e pode contar comigo nos seus encontros aí. Um grande abraço ao Henry, ao Adalberto, ao colega, que não conheço pessoalmente, que espero ligar amanhã para fazer alguns negócios, já começar uma nova parceria. Gostei muito da plataforma, e agradeço a turma da TIRS aí por cuidar tanto do nosso fundo aí, como eles cuidam, e com bastante zelo e com atendimento bastante personalizado. Tá bom? Grande abraço. Legal, obrigado, Felipe. Antes de passar a palavra ao Fábio, o Felipe mencionou 2 pontos importantes dos fundos de investimento, que são, o primeiro, o regulamento do fundo, e que realmente esse é um documento de extrema relevância, que a gente costura juridicamente e coloca a tese de investimento ali, como o Henrique falou também, como funciona o crédito, como funciona a cobrança, quais cotas podem ser vendidas ali. Então, nós temos uma estruturação jurídica muito, muito profunda dentro desse regulamento. Tá? E o segundo ponto são as cotas, né? Como funcionam as cotas em FDIC. Então, nós temos as cotas subordinadas, que são geralmente aqueles que realmente são, entre aspas, os donos do fundo, que geralmente são antigas securitizadoras, né, aquele movimento que nós estávamos dizendo, antigas securitizadoras, que acabam se tornando consultorias especializadas e pegam esse patrimônio líquido e compram, assim, constituem um fundo com cotas subordinadas. As cotas subordinadas são as que protegem as outras cotas, as mezanino e as cotas sênior. Então, são essas 3 camadas de cotas que nós temos nos fundos de investimento, sendo que as subordinadas têm maior rentabilidade, mas também têm maior risco. E as sênior têm menor rentabilidade, mas também têm menor risco porque estão protegidas pelas cotas que estão abaixo delas. O que é essa proteção? Se der algum prejuízo, quem perde primeiro é o cotista de cota subordinada. Então, a gente tem uma estrutura muito robusta, muito bem feita, que foi bem bacana, Felipe, trazer esse ponto para a gente esclarecer também para o público e desenvolver esse raciocínio, tá bom? Ou até emendar aqui um pouquinho, né, falando da segurança aí do produto, né, a gente não tem na indústria, né, nenhum histórico de cotista mezanino e sênior aí, né, principalmente sênior, que perdeu dinheiro em FDIC por conta de inadimplência, né? O que a gente tem são aqueles casos conhecidos de fraudes, né, que enfim, dá para a gente discutir por horas, né, falando do que levou cada um a ter a falha de controle que levou a ter uma fraude, né? Mas, basicamente, a maior parte das fraudes aconteceram até antes daquela 531, né? Quando existia aquela confusão de quem é o dono do lastro, quem não é, né? Toda aquela coisa. Então, assim, a gente não tem na indústria, né, com exceção dessas fraudes conhecidas do mercado, né, que saíram no Valor Econômico, em tudo quanto é jornal, nenhum caso aí de cotista sênior que perdeu dinheiro em FDIC por conta de inadimplência, né? Então é muito bacana isso, né? Pelo menos nos FDICs que eu digo, nessa classe de multicedente e multisacado que a gente está comentando aqui agora, né? Exato. Até para o pessoal saber, existem FDICs que a gente está falando aqui de multicedente e multisacado, mas existem FDICs monocedente e monossacado. Mas aí é o papo para uma outra conversa, né? É longe. As palavras do Fábio agora para a gente poder fazer o nosso encerramento. Fábio, fica à vontade. Fala, pessoal, então muito obrigado, realmente, né, a gente agradece muito a presença de vocês, a audiência de vocês, obrigado ao Daniel pelo convite e aos colegas realmente pela troca, é muito importante, né. A plataforma da Incertus já está no mercado, então se alguém realmente quiser acessar www.icertus.com.br, né, e já está disponível aí para todo mundo, para toda empresa poder operar. Nós temos planos gratuitos para MEI
e para empresas que emitem até 20 notas fiscais mensais, né? Então, bora lá, vem com a gente, e qualquer dúvida eu estou à disposição aí também para a gente fazer novas parcerias, porque realmente nós precisamos de mais fundos olhando para as micros e para as pequenas empresas, e quanto mais, melhor, e mais a gente vai conseguir ajudar essas empresas a crescerem e a prosperarem. Muito obrigado pela oportunidade, tamo junto, obrigado. Isso aí, pessoal. Eu só tenho que agradecer a cordialidade de todos vocês e principalmente a generosidade com a transmissão do conhecimento e daquilo que vocês fazem no dia a dia. E assim, encerro o nosso webinar aqui. Acredito que foi muito, muito bom. Tivemos uma audiência expressiva pelo momento que a gente está aqui de divulgação desses nossos webinars. Então, parabéns a todos. Muito obrigado para quem está nos assistindo. Um grande abraço, fiquem bem e uma boa noite para todos vocês. Até breve. Boa noite. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Obrigado.